Amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, estamos estudando hoje o terceiro capítulo de João, e eu não vou ficar falando do capítulo 3 toda hora, porque ele é específico do capítulo 3. Então vamos ver o que João tem a nos ensinar nesse maravilhoso capítulo. Versículo de 1 a 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Vamos entender. Nesse período, andar à noite era extremamente perigoso. E normalmente quem andava à noite não queria ser reconhecido ou visto, certo? Então Nicodemos, ele era um fariseu, ele era um príncipe dos judeus, ou seja, alguém muito importante. Ele não era qualquer um. E ele foi ver Jesus de noite. Percebemos aqui que a ideia de Nicodemos em falar com Jesus era grande. Ele queria ter essa conversa com Jesus, mas por que que ele não foi de manhã? Com receio dos demais fariseus. A maioria dos fariseus não acreditava em Jesus. Ele, nesse ponto, ele veio diante de Cristo e falou assim: Olha, eu sei que tu é de Deus, porque somente alguém com o Espírito de Deus consegue fazer o que tu fazes. O que que isso nos ensina, irmãos? Que tem muita gente que crê em Deus, mas não fala abertamente que crê. Tem medo, talvez, do que vão pensar, do que vão falar e dentre outras coisas. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo significa crer em Jesus Cristo, ser batizado em nome de Jesus e ter novidade de vida. Não é somente ser batizado e continuar com vida pecaminosa. Ter novidade de vida. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Percebemos aqui que Nicodemos não havia entendido o que Jesus estava dizendo, porque, infelizmente, Nicodemos era uma pessoa que tinha mente carnal. Ele não entendia o espiritual. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora, Jesus deu a explicação. Você crê em Jesus e se batiza, ou seja, você nasce na água, uma nova criatura, e tem o Espírito, ou seja, quem tem o Espírito Santo, ele tem que guardar as regras de Deus, guardar a Torá, a parte válida. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus está dizendo, tem aquele que é carnal e tem aquele que é espiritual. Versículo 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que que Jesus está dizendo? Todo aquele que é nascido do Espírito, ele segue o Espírito. Ponto. Não importa onde ele esteja. Pode ser na casa, pode ser na faculdade, em cima da montanha, viajando, não importa. Em todo momento, ele vai seguir o Espírito. O que é isso? Ele vai seguir Deus através de Cristo. 9. Nicodemos respondeu e disse: Como pode ser isso? E no versículo 10 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Isso aqui é uma coisa muito interessante para refletir. Nicodemos, ele era um líder religioso de Israel. E Jesus conversando com ele, e ele não estava entendendo nada. E Jesus fala: Tu é mestre em Israel e não entendeu o que eu te disse? Infelizmente hoje, infelizmente, irmãos, muitas pessoas que se dizem pastores, líderes, evangelistas, se acham de Deus porque Deus me disse, Deus me revelou, Deus isso, e não tem nada a ver com a Bíblia, distorce a Bíblia e muitas vezes não entende nem o que está escrito. Versículo 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Então Jesus acabou de explicar tudo. Eu só posso viver, dizer o que eu sei. Então Jesus acabou de falar que Nicodemos não conhecia o espiritual e não aceitava o testemunho. 12. Se vós falei dessas coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais?
O que que Jesus está dizendo? Jesus deu um exemplo terrestre. Nascer. Nascer é algo terrestre. Então Jesus tentou explicar para Nicodemos a doutrina utilizando exemplos terrestres, exemplo da terra, exemplo que o ser humano deveria entender. Se Nicodemos não entendeu o exemplo que Jesus deu com coisas que acontecem na terra, imagine exemplos do céu. E infelizmente, muitos cristãos estão imitando Nicodemos. Estão na igreja, são isso, são aquilo, são um monte de coisa, menos de Deus. É muito triste. Não são todos. Tem gente sincera, tem gente usada por Deus, tem, mas é muito triste. Versículos 13 a 15. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aqui Jesus está falando dentro dele mesmo. 14. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Eu vou explicar esse versículo 14 com um detalhe. Quando a gente conversa com alguns irmãos católicos, eu amo os católicos, não tenho nada contra ninguém. Mas alguns católicos pregam que a Igreja Católica Apostólica Romana tem mar de escultura por causa da serpente de bronze. Mas eles não entendem, os irmãos católicos, alguns pelo menos, que a serpente de bronze é uma simbologia do ministério de Cristo. Porque o povo de Israel não adorava a imagem. Pelo menos Deus não mandou fazer isso. Eles não rezavam para a imagem. Eles eram picados por uma cobra, ele olhava para a cobra e ficava curado. Era esse o motivo dessa serpente, não era para adoração. Quando o povo começou a adorar, aí começou a causar problema. Mas isso é um tema para outro vídeo. Então, a mesma coisa de Jesus. Tocar na veste de Jesus era curar. Então, a serpente de bronze é uma simbologia, uma tipologia de que o ministério de Cristo teria cura. E é isso que Jesus está falando aqui. É a mesma ideia. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele não vai perder a salvação. Ele não vai ter a segunda morte. Ele terá a vida eterna. É isso que temos que entender. Versículo 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele era unigênito. Ninguém era como Jesus Cristo. Depois de seu sacrifício, ele virou primogênito, primeiro de muitos. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mais uma vez, a Bíblia não chama Jesus de Deus Filho, não chama Jesus de Deus. No nome do unigênito Filho de Deus. Então nós temos que entender isso aqui. Jesus, Deus o Pai, amou o mundo que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que Jesus julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. Então você, meu irmão, tem que entender o que está escrito. Versículos 19 a 21. E a condenação é essa. Olha a condenação. A Bíblia explica que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Sabe por quê, irmãos? Pregamos, falamos, abrimos a Bíblia, as pessoas não querem Jesus? Porque as suas ações são mais. Ah, mas a pessoa está dentro da igreja. Não pode estar dentro de qualquer lugar, até do banheiro, até de um quarto, até de um hotel, até de uma montanha. Não importa. Se ela rejeita a Escritura, a Bíblia diz que as suas obras são más. Agora vamos ver o 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Agora, mais uma vez, a Bíblia está nos dizendo por que as pessoas rejeitam o real evangelho. Não estou falando só do ímpio. Estou falando daquela pessoa que está em algum local, ela está aprendendo errado o evangelho, ela conhece o evangelho e não aceita. Por quê? Porque as ações dela são trevas. E elas não querem que a Bíblia diga, você tem que mudar, você está errado. Ela não quer. Ela é orgulhosa, soberba. Isso é uma coisa muito grave. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas,
que são feitas em Deus. Agora vem a diferença. Aquele sincero com Deus, independente de onde você congrega. Você que é cristão, independente. Você que é sincero, você quer estudar a Bíblia, você quer aprender a Bíblia, você vê verdade na verdade, a Bíblia está dizendo que as suas obras são feitas em Deus. O que significa isso? Você resplandece a glória de Deus. Amém, irmão. Isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso. Versículo 22 a 24. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra de Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Versículos 25 a 27. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: Um homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Muito interessante. O verdadeiro cristão, tudo que ele tem é dado por Deus. Tudo. Aqui é tudo. Não adianta. Pode ser um dom, o dom da pregação, o dom de louvar a Deus, o dom da exortação, o dom de ser um bom líder. Tudo é dado do céu. Tudo provém de Deus. Versículo 28 a 30. Vós mesmos me sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Eu não consigo descrever lendo essas palavras de João Batista. Sabe aquela sensação de minha missão está cumprida? Eu sou grato a Deus por isso. Esse é o sentimento de João Batista. E ele, no versículo 30, mostra uma coisa muito importante. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Um verdadeiro homem de Deus, ele diminui para que Cristo seja exaltado. Isso é um homem de Deus. Mas infelizmente nós vemos hoje pessoas se autoexaltando. Eu sou isso, eu sou aquilo, e eu não vejo falar nem um pouco de Jesus Cristo. É muito triste. 31 a 33. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Você quer confirmar na sua vida que Deus é verdadeiro? Aceite o testemunho. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Se batize em nome de Jesus Cristo e viva a Escritura pedindo para Deus isso. Irmão, é isso. É isso. E para encerrarmos, 34 a 36 diz assim: Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe há, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ou seja, aquele que é enviado por Deus só prega a Bíblia. Ponto. Se você frequenta algum local, se você, meu amado irmão, ouve alguém falando e essa pessoa não abre a Bíblia, não explica a Bíblia 100%, eu vou pegar da Bíblia, eu vou pegar do livro de não sei de quem, eu vou pegar da Bíblia, sai fora. Isso aí já não é de Deus. 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Então, tudo Jesus tem? Tem. Por quê? Porque o Pai o entregou. Isso mostra uma hierarquia, que muita gente ainda não entendeu isso. 36 para encerrarmos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Percebemos que João capítulo 3 fala sobre ter a vida e não ter a vida algumas vezes. Por quê? Porque a intenção do Evangelho de João é mostrar para você que o único jeito de você ter a vida eterna é o único, é crendo em Jesus Cristo, sendo batizado em nome de Jesus Cristo e assim aprendendo a sã doutrina, colocando em prática a sã doutrina e sendo testemunha viva na sua vida do poder de Deus através de Cristo. Meus irmãos, que Deus abençoe. Um ósculo santo a todos. Até nosso próximo encontro.